servir vocês, rever amigos, pastor Giovanni, uma alegria vê-lo, reencontrá-lo. Nós somos da mesma geração, Deus nos salvou na mesma época e nós temos tido o privilégio de servirmos o Senhor no reino dele, nessa nossa geração. É uma alegria revê-lo. Deus abençoe poderosamente. E nossa conversa aqui, como o pastor compartilhou, é sobre o ensino bíblico e o discipulado nessa geração fast food. Eu quero concentrar a minha fala com você aqui mais sobre o discipulado, porque discipulado é ensino bíblico. Não tem como falar de discipulado desassociado do ensino bíblico. É impossível. No discipulado nós estudamos o quê? A Bíblia. O ensino é completamente bíblico. E Deus colocou algo no meu coração. Eu quero agradecer por essa proposta, porque essa proposta me provocou profundamente, me levou a fazer reflexão sobre a minha vida, sobre a minha filosofia ministerial, sobre aquilo que Deus me chamou para poder fazer. E eu quero conversar com você nessa manhã e compartilhar com você, quem sabe, o entendimento de como nós podemos fazer e da importância de sermos essa resposta nesse tempo. Eu trago um abraço fraterno. Essa é a minha família, para quem não me conhece. Eu sou casado com a Marina. No próximo dia 20 agora nós fazemos 13 anos de casado. Minha esposa é filha de pastor. Meu sogro já tem 55 anos de ministério pastoral. Nós somos 4 pastores na família. Deus nos chamou para sermos pastores. Meu sogro é pastor, meu cunhado, irmão da minha esposa, é pastor, meu cunhado, casado com a irmã dela, é pastor, eu sou pastor, somos 4 pastores na família. É um privilégio servir o reino de Deus. Tenho 3 filhos, a mais velha é a Letícia, com 11 anos de idade, a do meio é a Esther, com 8 anos de idade, e Deus nos agraciou aí com o Mateus, que tem 1 ano e 10 meses. Mudou nossa vida, mudou nossa logística, mudou tudo na nossa vida com a chegada desse rapaz. Essa é a minha família, núcleo do amor que Deus tem me permitido experimentar e viver com eles e poder servir o reino de Deus. Louvado seja Deus. Eu trago um abraço fraterno da minha família. Minha esposa e meus filhos estão numa programação na escola, eles estudam aqui no Mackenzie. E hoje tem uma programação lá e eles estão nessa programação. Como disse, irmãos, nossa conversa aqui então é sobre a importância do discipulado nessa geração fast food. O pastor Adman Daniel introduziu aqui dizendo e nos trazendo à memória o que é uma geração fast food. A geração da rapidez. A geração da rapidez e a geração também da superficialidade. Não tem um tempo onde as pessoas são tão superficiais como esse. Porque a rapidez e a pressa não gera solidez, não gera comprometimento. E quando nós pensamos nessa realidade que estamos inseridos, a pergunta que eu me fiz ao pensar sobre esse tema é: como nós podemos ser relevantes? Em resposta a isso, será que Deus não nos levantou nessa época, nessa geração, para respondermos a essa realidade? Isso é fruto do secularismo. E esse secularismo que traz para as pessoas uma vida distante da fé, completamente distante de tudo aquilo que relaciona com Deus, e fruto dessa vida superficial, fruto dessa pressa, dessa correria, desse descomprometimento das pessoas com tudo à sua volta. Isso abala, isso mexe com toda a estrutura de vida das pessoas. E eu quero então, a minha proposta com você nessa manhã, nessa conversa, é então falarmos sobre a importância do discipulado nessa realidade. Por que o discipulado é imprescindível nesse contexto?
Eu penso que nós vivemos uma época muito especial, irmãos. Eu penso que Deus nos dá uma grande oportunidade, porque nós podemos ser o contraponto, nós podemos ser a resposta nessa circunstância, nesse contexto. A igreja precisa aprender a aproveitar essas oportunidades, porque nós temos aquilo que eles tanto precisam. O que nós precisamos fazer é encontrar o caminho de acessar esses corações. O que nós precisamos fazer é desconstruir as marcas para ensinar as pessoas a importância de viver como Maria e não como Marta. Se nós resolvêssemos aqui encontrar um personagem bíblico que representasse talvez a geração fast food, sem dúvida seria Marta. A pessoa que está sempre acelerada, a pessoa que está sempre ocupada, a pessoa que está sempre voltada para o fazer, porque o tempo urge. Não posso perder tempo. Mas é curioso que Jesus chega na casa de Marta e de Maria, e quem convida Jesus é Marta. Jesus é a irmã, ou Marta é a irmã mais velha, é a anfitriã desse convite, e Jesus chega na casa de Marta e de Maria, e Marta resolve servir a Jesus, e tudo que Marta vai realizar, vai fazer naquele momento, é legítimo, são coisas legítimas. Eu quero que você preste atenção nisso. São coisas legítimas. O problema é que muitas coisas que são legítimas andam na contramão daquilo que Deus quer, da proposta divina para nós. Eu preciso ter cuidado com o que é legítimo também, porque Deus nos chamou para vivermos para Ele, para agradá-lo. O propósito da nossa vida é agradar a Deus. Então, mais importante do que é legítimo é eu fazer aquilo que agrada a Deus. Todas as vezes quando eu penso nesse texto, eu fico refletindo sobre algumas coisas. Jesus é Deus. Amém, irmãos? Amém. Os evangelhos foram escritos com um dos objetivos de demonstrar para nós que Jesus é Deus. E a pergunta que eu faço é: Jesus chega na sua casa, Deus chega na sua casa, e tem alguma coisa mais importante do que estar com Ele? É legítimo preparar o café, é legítimo preparar o pão, assar o pão, servir o pão quentinho, é legítimo preparar a mesa, organizar todas as coisas, deixar o ambiente agradável. Tudo isso é legítimo. Mas Deus nos chamou para relacionamento, irmãos. O chamado de Deus para a nossa vida é um chamado para relacionamento. E Jesus chega e Marta resolve então se preocupar com o fazer e não com o desfrutar, experimentar. A geração fast food, ela está preocupada com o fazer. Ela não está preocupada com experimentar, desfrutar. Tudo é superficial, tudo é passageiro. No entanto, Maria se coloca ao lado de Jesus, e ao se colocar ao lado de Jesus, nós somos impactados com a palavra de Jesus dizendo acerca da atitude de Maria repreendendo Marta. Maria escolheu a melhor parte. Isso não me será tirado. Uma coisa apenas é necessária. Presta atenção nisso. Jesus disse: uma coisa apenas. O que é necessário? O que é essa coisa apenas? É desfrutar, é estar ao lado, é quedar-se aos pés de Jesus, é se colocar lado a lado com Jesus, é desfrutar de Jesus. Isso é discipulado, irmãos. Discipulado nos tira da superficialidade e leva-nos a aprofundarmos os nossos relacionamentos com Jesus. Por isso,
que é importante olharmos para o discipulado como resposta para essa geração Fast Food. Pastor Eugene Peterson, titular da cadeira de espiritualidade no Regent College, no Canadá, em um dos seus livros que ele fala sobre discipulado, ele escreveu isso aí. Você pode ler comigo? Está projetado lá? Você pode ler comigo, por favor? É uma longa obediência na mesma direção. O que é discipulado? É uma caminhada, é uma construção longa, é um processo longo, contínuo, numa mesma direção. Você entra numa estrada, você entra num caminho, você precisa persistir nesse caminho, na mesma direção, no mesmo foco. Como eu disse anteriormente, o chamado de Deus para nós é o chamado para relacionamento. Esse é o único propósito de Deus para nós. Quando Deus criou Adão, Deus criou Eva, Deus colocou-os no jardim, e a Escritura diz que Deus, todos os dias, na viração do dia, vinha estar com Adão e Eva. E essa atitude de Deus é para nos mostrar o que é o propósito de Deus para nós, o chamado de Deus para nós. E esse chamado é um chamado para relacionamento. Irmãos, todo serviço deve fluir de relacionamento. Deus não chamou-nos para trabalharmos para Ele. Deus nos chamou para relacionarmos com Ele. O relacionamento precede o trabalho. O fazer para Deus é em segundo plano. Por quê? Porque o fazer deve fluir daquilo que nós recebemos dele. E para recebermos dele, nós precisamos estar com ele. O problema é que nós estamos afetados por essa geração Fast Food dentro da igreja. As pessoas estão vivendo uma vida frenética, acelerada dentro da igreja, e não desfrutam daquilo que é mais importante, que é estar com Deus. É estar com Deus. É uma longa obediência, numa mesma direção. Isso é discipulado. Vamos observar o que é o propósito de Deus para nós. Em Mateus 28, versos 18 a 20, o Senhor nos diz o que Ele quer, o que Ele deseja, o que Ele espera de mim e de você. Todos nós conhecemos esse texto, irmãos, mas eu quero fazer umas considerações sobre ele, talvez que você nunca tenha pensado. Vamos ler também todos juntos? Dá para ler aí? Vamos lá, gente? Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ensinou. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Note bem algumas coisas aqui que são muito importantes. Eu fiz questão de grifar aqui algo que aparece nesse texto. Primeiro, vamos nos contextualizar. Essa palavra é a palavra de Jesus, é a última palavra de Jesus com seus discípulos. Antes de Jesus ser assunto aos céus. Primeira consideração que eu queria fazer com você. Será que as últimas palavras de alguém que sabe que vai se retirar, deixar essa realidade, esse contexto, esse mundo, são importantes? Alguém que sabe que vai embora daqui, que vai morrer, por exemplo, quando vai dizer alguma coisa, será que essa pessoa vai dizer algo importante? Será que a gente precisa considerar isso? Será que isso é sério, irmãos? Há um livro, eu não me lembro o nome do autor, chamado 30 Semanas ou 30 Dias para Viver.
Esse livro é fruto de uma pesquisa de um pastor que trabalhou durante muitos anos num hospital que lidava com pessoas em estado terminal. E ele descobriu que as pessoas que têm em comum a iminência da morte, elas mudam completamente a sua maneira de viver. E elas passam a valorizar a vida de uma forma muito profunda, de uma forma muito especial. E ele notou que pelo menos 5 coisas são comuns nessas pessoas quando elas decidem, quando elas sabem que elas vão partir a qualquer hora. E é sobre esses assuntos que ele descreve. O que eu quero dizer aqui, na verdade, é que aquilo que uma pessoa vai dizer quando está partindo é muito importante. E não é por acaso. Jesus diz isso aqui depois de caminhar com os discípulos durante 3 anos e meio aproximadamente. Depois de um longo discipulado, de vida na vida, deles não apenas ouvirem, mas deles verem e eles fazerem. Depois de tudo aquilo que eles viram, que eles ouviram e que eles fizeram com Jesus, Jesus resume dizendo o seguinte: agora vocês estão preparados, todo o poder é me dado no céu e na terra, toda a autoridade, todo investimento. Então eu passo-lhes uma missão: vão e façam discípulos de todas as nações. Nós chamamos isso aqui da grande comissão. E quando Jesus dá essa ordem a mim e a você, porque nós também somos os seus discípulos, Jesus quer que nós façamos as coisas, mas não façamos as coisas do nosso jeito, que façamos as coisas do jeito dele. Ele disse como fazer. Ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Por muitos anos, irmãos, equivocadamente, nós concentramos a nossa reflexão nesse texto no id. Isso é um equívoco. Quando você analisa esse texto no grego, no original, o imperativo não está no ir. Essa palavra aqui, ir ou vão, e aqui eu fiz questão de trazer aqui para a nossa reflexão, a nossa observação, o texto da NVI, a Nova Versão Internacional, que é uma versão que tem sido muito fidedigna ao original, tem procurado ser muito fidedigna ao original, uma versão mais contemporânea, uma linguagem que facilita mais o seu acesso, a sua compreensão. E ele traduziu aqui, eu creio, de uma forma muito preciosa. A palavra ir aqui, ela não é um imperativo, mas ela é, na nossa língua, na nossa tradução, um gerúndio. Um gerúndio. Ela não é um imperativo. E no gerúndio, a tradução aqui é indo. E aí ele traduziu vão. A ideia de, pelo caminho, por onde você passa, por onde você segue, em todos os lugares que você for, aí sim aparece o imperativo, a ordem: faça discípulos. O mandamento na grande comissão não está no ir. O mandamento na grande comissão está fazer discípulos. O verbo aqui, fazer discípulos, no original, de fato, no grego, é o imperativo. É aqui que está o mandamento. O ir é a forma, é o caminho, é a trajetória de como fazer isso. Jesus diz para nós, numa linguagem contemporânea: à medida que você estiver caminhando, a ordem: faça discípulos. Por onde você passar, faça discípulos. Faça discípulo aqui, lá e nos confins da terra. Isso aqui está profundamente relacionado com Atos 1:8. A ênfase está no fazer discípulos e não no ir. Porque o ir aqui para Jesus é um estilo de vida. É uma coisa que acontece dentro de um processo natural.
Então, à medida que eu estou caminhando e por onde eu passo, onde Deus me inseriu, Ele me inseriu com uma missão. Qual é a missão? Fazer discípulos. Fazer discípulos. Quando perguntaram à missionária Amy Carmichael por que ela tinha abandonado a vida dela e decidido viver entre os índios, ela respondeu da seguinte maneira: eu vi uma ordem e recebi uma ordem de Deus e eu obedeci. Se você não está fazendo discípulos, você está desobedecendo a Deus. Aí Deus, Jesus, nos orienta: como é que eu faço discípulos? A pergunta é como fazer. Aí Ele vai dizer: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas há uma segunda ênfase, e é isso que eu quero chamar a sua atenção. Olha lá a ênfase, a segunda: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Irmãos, presta atenção aqui, olha para cá. A igreja hoje tem cumprido, eu diria assim, de uma forma muito legal, a primeira parte. Nós já somos quase 45 milhões de cristãos no nosso país. Eu não sei se eu dou glória a Deus ou se eu digo misericórdia. Porque se nós somos 45 milhões de cristãos no Brasil, nós não temos 20% de discípulos nesse país. Onde é que está o problema? O problema é que nós estamos apenas indo e fazendo convertidos. Nós não estamos ensinando essas pessoas a guardar tudo aquilo que Jesus ordenou. Quando o Eduardo Cunha foi preso, um pastor amigo, um homem de Deus muito influente no Brasil, escreveu um artigo sobre a prisão dele. Na verdade, a prisão dele só foi uma reflexão para chamar a atenção para isso aqui. Porque ele dizia que era um irmão na fé, não era? Ele não dizia? Que ele frequentava uma igreja? Que ele ia aos cultos? Ele disse assim: o problema não está em frequentar os cultos. O problema não está em fazer parte de uma igreja. O problema está em não ser um discípulo de Jesus. E o lugar onde nós não podemos falhar em hipótese nenhuma está aí. Mais importante do que você levar pessoas a Cristo, fazer pessoas se converterem, é você ensinar essas pessoas a guardar tudo que Jesus ordenou, irmãos. Sabe o que é isso? Discipulado. Discipulado. Nesse sentido, o discipulado ele é muito importante como resposta para essa geração fast food. E eu quero elencar aqui por que ele é importante para essa geração fast food. O discipulado é importante porque ele nos leva a cumprir a missão de Deus para nós. O discipulado é a forma única que temos de cumprir aquilo que Jesus designou para fazermos, irmãos. Porque Jesus nos diz duas coisas: que eu preciso ir, que eu preciso fazer discípulos. E como eu faço discípulos, Jesus nos ensinou duas maneiras: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho orientado, dado. Nesse sentido, queridos,
O chamado de Jesus para nós é o chamado para ser e fazer discípulo. A expressão aqui no texto de Mateus 28, de 18 a 20, está no fazer discípulo. Eu disse isso para vocês. O mandamento está em fazer discípulo. Agora, note bem, preste muita atenção nisso. Eu só posso reproduzir aquilo que eu sou. O chamado, então, para Deus precede a missão. Primeiro, Deus, então, me chama para eu ser um discípulo. E como eu disse, esse texto da grande comissão foi dito por Jesus no início, ou no final, melhor, da sua caminhada com os seus discípulos. Jesus está dizendo aos discípulos o que eles têm que fazer, porque esses discípulos passaram pelo processo de caminhada com Cristo, e eles então se tornaram aquilo que Jesus espera deles. Então o chamado de Deus para nós, em primeiro lugar, é um chamado para ser discípulo de Jesus. Depois eu tenho uma missão. Assim, depois que eu me torno, que eu tenho uma identidade, que eu me torno aquele que Ele espera que eu seja, aí sim, Ele me dá uma missão, e a missão é, faça discípulo. Então o chamado de primeira mão é para eu ser. A palavra e a expressão fazer discípulo aqui, no original, traz a ideia de um trabalho artesanal. Aquele que é moldado de uma forma artesanal, que é elaborado, que é feito com cuidado, com detalhe, de uma forma única e singular. Por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós somos a poesia de Deus, criada em Cristo Jesus para as boas obras. A palavra poema, feitura, que nós traduzimos na Bíblia por feitura, é poesia, é poema, é a ideia de algo que é construído de uma forma artesanal e única. Jesus nos chama para sermos seus discípulos, e Ele nos molda, Ele nos faz de uma forma artesanal e única. E por que Ele faz dessa maneira? Para que a gente possa fazer aquilo que Ele quer que façamos. Porque se eu não sou um discípulo, eu vou fazer qualquer outra coisa menos um discípulo. Eu só posso dar aquilo que eu tenho, meu irmão, minha irmã. Tem muita gente que não pode discipular, não. Sabe por que não pode? Porque não é um discípulo. E se discipular, vai gerar qualquer outra coisa, vai gerar uma anomalia. Vai gerar qualquer outra coisa, menos um discípulo. Primeiro eu sou discípulo. Primeiro eu preciso aprender a ser discípulo, para depois eu fazer discípulo. E quando eu me torno discípulo, e quando eu faço discípulo, eu estou cumprindo a missão de Deus para nós. Essa missão de Deus é uma missão comum a todas as pessoas que foram chamadas por Jesus, irmãos. Não é uma missão só do pastor, não é uma missão só do diácono, do presbítero. Não, é uma missão de todas as pessoas. Todos nós fomos chamados por Deus para sermos discípulos. A palavra discípulo no original significa aprendiz, aquele que aprende com o seu mestre. Todos nós fomos chamados para sermos discípulos, para sermos aprendizes do nosso mestre por excelência, que é Jesus. E nós somos chamados porque Ele tem uma missão para nós. E Ele nos forma, Ele nos molda, Ele nos transforma naquilo que Ele planejou para sermos, para cumprirmos a nossa missão, que é fazermos outros discípulos. E assim a gente cumpre a missão dele para nós. Se você não está fazendo discípulo, você está em pecado. Eu preciso dizer isso para você, por mais duro que seja, porque você não está cumprindo a missão de Deus. E há um mandamento para nós: faça discípulos. Mas não faça discípulo seu, não faça discípulo do pastor, faça discípulo de Jesus. Ele que é o mestre por excelência.
O discipulado, então, nessa geração fast food é importante porque ele nos leva a cumprir a missão de Deus. E quando eu digo ele nos leva a cumprir a missão de Deus, é porque eu deixo de fazer aquilo que eu entendo que eu tenho que fazer, para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Nós falamos aqui que a geração fast food, ela está preocupada consigo mesma, com o que lhe interessa, com o que lhe é melhor. A contramão e a contrapartida disso é eu estar preocupado com o que Deus quer, com o que Ele espera que eu faça. Por isso o discipulado é tão importante. Como eu disse, de que maneira então eu cumpro a missão de Deus para a minha vida? Batizando e ensinando a guardar. Como disse o pastor amigo meu, o que faltou a Eduardo Cunha não foi o batismo, não foi frequentar uma igreja. O que faltou a Eduardo Cunha foi ser discipulado, se tornar um discípulo de Jesus. O irmão, e Eduardo Cunha é apenas um exemplo de muitas coisas que nós estamos vivendo dentro da igreja. A igreja, infelizmente, falo isso com dor no nosso coração, está cheia de pessoas convencidas. Você imagina se nós, que somos 45 milhões de brasileiros cristãos, fosse completamente discípulos de Jesus, o que seria essa nação? Mas o cara diz que vai na igreja, que se converteu, que se batizou e continua enganando, continua mentindo, continua roubando, continua mentindo na declaração do imposto de renda, sonegando impostos, continua adulterando, continua fazendo tudo que um discípulo de Jesus nunca fará. O problema então não é convertido, o problema está em discipulado. Está me entendendo a importância agora? Eu gostaria muito que essa igreja estivesse cheia, para que todo mundo entendesse da sua missão, do seu papel. Mas Deus escolheu você para estar aqui. Você tem uma responsabilidade muito grande. Sabe qual é? Fazer discípulo e ensinar as outras pessoas que o chamado de Deus para elas é isso. O discipulado, então, na geração fast food, tem essa importância porque ela nos foca, ela nos coloca de volta naquilo que Deus quer que façamos. E eu não posso fazer apenas uma parte, eu não posso apenas batizar. Eu tenho que ensinar as pessoas a guardar tudo que Jesus ordenou. Senão eu vou ter uma coisa híbrida e não um discípulo. Deixa eu usar um exemplo para você entender. Vocês sabem, irmãos, que o cavalo pode copular com o jumento e pode gerar fruto, não pode? Não é?